Então toma. Hello, my friends! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham um dia abençoado, maravilhoso, protegido por Deus. Nós estamos com quase 180 inscritos no canal em apenas um vídeo, né, amor? E vocês que vão ver esse vídeo agora, que ainda não tá inscrito, já se inscreve no canal para ajudar a fazer essa divulgação, né? A gente tá achando bem bacana esse processo. E nesse vídeo nós vamos falar dos valores que a gente gastou mais ou menos para vir aqui para Portugal. Claro que não tá os valores exatos, porque a gente não anotou tudo desde o começo, mas os valores que a gente foi lembrando assim, que é os mais pesados, mais salgados, né, amor? Sim. Então vamos lá. Antes de mais nada, depois eu vou deixar na descrição também os valores. Lembrando que esse valor é da nossa experiência, né? Cada valor muda de acordo com a cidade que vai, eu acho, se a pessoa aceita ou não assessoria, enfim, mas é da nossa experiência, tá? O primeiro valor foi com os passaportes, a gente gastou uma média de R$ 1.020, contratei assessoria para fazer a solicitação do passaporte, porque não era muito caro, era uns R$ 90 a gente pagou, né, por passaporte, e ela já manda o documento prontinho, a gente só assina e vai lá fazer a foto, retirar o passaporte na Polícia Federal, tá? Então eu fiquei com medo de colocar algum documento errado e preferi pagar. O segundo valor foi a assessoria do visto, mesma coisa. Nessa assessoria a pessoa manda todos os documentos para nós. O visto corre risco de ser recusado. Normalmente quando já tem passagem criminal, o que fala? Criminal, Antecedente criminal, eles recusam. Ou se você não tem o comprovativo de renda ali que precisa, que no caso são pelo menos 3 salários mínimos da Europa, Por tá? pessoa. Por pessoa, exatamente. E os vistos são separados, são enviados separadamente. Então... E cada salário mínimo, gente, é 870. Então você tem que somar 6 vezes. Então, tipo assim, se não me engano, vai dar 17 mil por pessoa. 18 mil mais ou menos por pessoa. Então nós gastamos 2 mil de assessoria para elas fazerem esse documento. A gente gastou mais 2 mil com as taxas consulares para a gente poder acompanhar todo o processo do visto, mas assim, quase não fez diferença porque eles quase não atualizam, quando atualiza o visto já está na sua porta. Em janeiro a gente comprou as 3 primeiras passagens, a gente vai falar das passagens nesse vídeo também. As 3 primeiras passagens, como a gente comprou antecipado, a gente pagou R$ 8.700. Lembrando que todos esses valores a gente pagou à vista, porque a gente estava no processo de organizar as nossas finanças, que é o que a gente trouxe no vídeo anterior. Então, um cuidava da casa, que no caso era o Gustavo, e eu que ganhava comissão tentava ir adiantando os processos de documentação. Assim, em alguns meses que o Gustavo já colocou a casa em ordem, aí ele já começou a somar junto com o meu dinheiro para a gente poder ter todo o dinheiro necessário para poder vir para cá, tá? Então, as primeiras passagens ficaram 8.700. Essa passagem era para o dia 28 de maio. Por que a gente perdeu essa passagem? A gente comprou ela dia 9 de janeiro, eu acho. E como a gente comprou antecipado, o valor ficou bem mais em conta. Quando a gente fechou a assessoria do visto, as meninas falaram para nós que teria um prazo de mais ou menos 120 dias, que era o prazo limite máximo. Acontece que dentro desse prazo limite máximo, eles podem atrasar e, assim, não tem muito o que você fazer, você tem que esperar, né? E aí, o nosso visto liberou com 140 dias. Então, as nossas passagens eram para o dia 28 de maio. Só que já tava com acréscimo de dias ainda. Já tava com 15 dias a mais. Foi 2 dias de diferença do visto, da aprovação do visto, com o final, com a passagem. Então, tipo assim, a gente aprovou a passagem no dia 28, aprovou dia 30 os vistos. Foi a questão que nós perdeu, por causa de 2 dias, nós perdeu a viagem. Vai pra roupa, mamãe. E aí, o que acontece? Quando é você que vai fazer a solicitação na companhia aérea para trocar a data, para remarcar, gente, é muito caro, juro por Deus. Então, como a gente não tinha recebido o visto até dia 21, e a gente tinha 7 dias para poder se organizar para trocar essa data, a gente foi ver quais eram as opções, né? Se fosse pra gente pedir o cancelamento e reembolso, dos 8.700 a gente pegaria R$ 160 de volta. Se a gente fosse remarcar a passagem, mas a gente remarcaria sem uma previsão de quando a gente receberia o visto, que era muito arriscado, a gente teria que pagar R$ 9.400, ou seja, uma nova passagem, né? Ficou até mais caro do que a primeira.
E se a gente fosse pedir o voucher, eles devolveram 2.900. Então a opção mais inteligente das opções que a gente tinha era o voucher. Então a gente pediu o voucher e ficou com 2.900 na companhia aérea. Então, resumindo até aqui, a gente gastou 1.020 do passaporte, 2.000 de assessoria do visto, 2.000 de taxa consular e 8.700 das primeiras passagens, tá? Isso é redondo. Foi 2.000 uns quebrados, 8.000 uns quebrados, tipo assim, só arredondou pra vocês o valor, mas passa um pouquinho, gente. Fora xerox, impressão. É muito xerox, é muita impressão. Vocês podem jogar aí documentação que você tem que fazer pelo reconhecimento em firma, que é da AIMA, né? Não. Como é que chama lá? Apostilamento. De AIA. Gente, é muito não, mas eu caro. coloquei aqui embaixo. É muito caro, então tipo, é muita documentação, é muita coisa que vocês fazer. É um processo doloroso. Infelizmente é doloroso, mas no final acaba valendo a pena. O próximo valor que a gente pagou é o relocation. Por que o relocation? Primeiro, a gente ia chegar num lugar que a gente não conhece, não sabe como funciona, e eu não queria ficar em hotel com a Emanuele. Então, o objetivo da gente estar aqui é ter uma qualidade de vida melhor, ela ter um estudo melhor, fazer uma faculdade na Europa. Aqui, gente, eu fui na escola dela na semana passada, lógico que eu não gravei, né, na escola que ela vai estudar. Gente, a escola parece a escola do Harry Potter, eu nunca vi uma escola tão grande igual aquela, juro por Deus, é uma coisa assim, absurda. Realmente, eu nunca tinha visto isso, não sei porque a gente morava no interior de São Paulo, talvez não tinha nenhuma escola com aquela estrutura, mas a escola era muito grande, muito grande. Como é que chama? O histórico não. O cronograma que eles passam lá do estudo também é bem puxado. Então, assim, é obrigado a sair falando inglês da escola, não é uma opção, né, de, eu aprendi ou não. É obrigado a sair falando inglês. Fora isso, no ensino médio, além de você ter que fazer outras línguas, tem opções de você fazer francês e espanhol, você tem que fazer um curso técnico, tipo o Senai que a gente tem em Franca, quem é de Franca vai saber. É tipo o Senai, só que ele é obrigatório durante os 3 anos secundários, aqui chama secundário, né, o ensino médio. Então, o estudo que a Emanuele vai ter é totalmente diferente do que ela poderia ter no Brasil, né? No Brasil, ela tinha uma aula de inglês por semana, que era 40 minutos. Então, aqui vai ser totalmente diferente. E voltando ao assunto da questão de nós ter vindo um relocate. Um relocate, gente, é porque nós queríamos ter uma estabilidade, chegar com uma estabilidade, chegar mais tranquilo, porque como ela é criança, ela não entende, então a gente chegou direto à nossa casa. Exatamente. A gente alugou direto do Brasil. E a gente pagou o transfer também. Essa pessoa que fez o relocation, que é a Suelen, eu vou deixar o arroba dela aqui também depois, porque eu indico ela também. E a Jos que fez as passagens também eu vou indicar. A Suelen também faz o transfer, a gente pagou o transfer para buscar a gente no aeroporto. Então, o relocation a gente pagou 5 mil reais, no caso é 750 euros, mas a gente paga com a conversão do dia. Se eu não me engano, no dia o euro tava 6,80, 6,70. Então, deu uns 5 mil reais do relocation, tá? Quando a gente achou o apartamento pede o primeiro aluguel adiantado, o último aluguel também e um calção, ou seja, 3 aluguéis. O nosso aluguel aqui é 650 euros, então é 650 vezes 3, deu quase mais ou menos 14 mil reais, para vocês entenderem. Então, pra gente conseguir garantir esse apartamento, a gente teve que pagar os 5 mil do relocation, que é a taxa de serviço dela, como se ela fosse uma corretora imobiliária, como se ela fosse, não, ela é uma corretora imobiliária, mais 14 mil reais para garantir o apartamento, pra gente chegar e já poder vir pra cá, tá? As novas passagens. As novas passagens ficaram em torno de 15 mil reais. Tá engolecido. Ficaram em torno de 15 mil reais, mas a gente tinha um voucher de 2.900, então nós pagamos 12 mil reais nas novas passagens. Não vou nem entrar muito nesse assunto, porque dá até vontade de chorar. No cartório, com documentação para apostilar, reconhecer firma e tudo mais, vários documentos. Só da Emanuele, eu tive que reconhecer firma do histórico escolar dela e fazer o apostilamento para pedir a transferência, né, para cá. A autorização de viagem e morada, que o pai dela teve que assinar. E ele recebeu o documento por um advogado, né, tudo certinho, assinou. Então ele teve que assinar, reconhecer firma. Eu paguei para ele no cartório reconhecer firma e paguei o apostilamento também.
certidão de nascimento da Emanuele também, e eu também tive que apostilar o documento que a guarda dela é minha. Então, cada apostilamento foi R$ 180, se eu não me engano. Então, só da Emanuele foi 4 ou 5 documentos apostilados. Fora o meu e do Gustavo, que a gente também teve que trazer, mas acho que em cartório deve ter ficado mais ou menos uma média de R$ 1.300, R$ 1.500 mais ou menos, tá? E acho que é isso, né? E o comprovativo de renda. Pra gente fazer a solicitação do visto, você tem que fazer o comprovativo de renda. Então, o que aconteceu? A gente teve que juntar o dinheiro super rápido no final do ano, né? Férias da terceira e tudo que tinha que fazer. Porque quando a gente mandou a solicitação do visto, a gente já tinha que ter os R$ 40 mil na conta, que no caso seria metade pra mim, metade pro Gustavo. E aí, a partir dali que a gente foi pagando as outras assessorias e tudo mais. Então, para cada um, a gente teve que comprovar pelo menos R$ 18 mil. A gente conseguiu comprovar tudo certinho, passou um pouco do valor, que é um pouco mais garantido do que o valor ali redondo, sabe? Então, o total, né, de tudo que a gente gastou para vir para cá ficou na casa dos R$ 82 mil. R$ 82 mil. Esse valor, gente, para vir para cá. Fora o que a gente teve de gasto mensal, que é o que eu trouxe para vocês. Até um ano atrás, a gente estava super desorganizada, a gente tava casado fazia, acho que um ano, já fazia um ano, né? Já fazia um ano, mas a gente ainda não tinha conseguido alinhar os pingos nos is em questão de valores, né? O que eu posso dar de dica para vocês? Primeiro, eu sempre orei, e aí eu falava para Jeová, se não for da sua vontade, que o Senhor tira do meu coração. Mas se for da sua vontade, eu quero. Porque não adianta a gente querer uma coisa que não é da vontade de Deus. Ele não vai abençoar, né? E a gente tá aqui, mas a gente tinha uma estabilidade no Brasil, né? A gente tem casa alugada no Brasil, então se a gente tiver que voltar, a gente tem casa para morar, a gente tem nome para comprar outro carro, a gente tem nome no mercado para arrumar serviço. Só que estar aqui é a realização de um sonho para mim, para eu oferecer para Emanuele um estudo que eu não pude ter, que o Gustavo não pôde ter. As meninas dele já tá se organizando para vir para cá também, né? Claro que elas moram com a mãe, elas vão vir passear, vão ficar as férias aqui. Então a gente precisa começar a trabalhar assim, ó, o quanto antes, para já não ter que tirar da nossa reserva, pra gente já conseguir juntar o dinheiro da passagem das meninas para elas virem para cá e ficar em torno aí de 40 dias, Deus quiser, para elas conhecerem também, ter uma outra visão. E quando elas crescer, né, elas têm a opção de vir pra cá também. Esse valor foi o que a gente gastou. Não digo que vocês vão gastar isso. Pode gastar menos, pode gastar mais, tá, gente? Mas esse foi o que a gente gastou pra gente estar aqui hoje. Experiência. Foi nosso sonho. As assessorias, vocês podem fazer ou não, tá? Por quê? Eu vi muitas pessoas no TikTok, no Instagram, que elas... Manu, peraí, filha. Que elas mesmo fizeram... Parece no vídeo, Emanuele. Que elas mesmas fizeram toda a documentação, tá? Então, elas tiveram, vamos colocar aí, ó, 5 mil, 7, 8, 9... Elas devem ter tido 10 mil, mais ou menos, de gasto a menos do que a gente teve. Então, se vocês quiserem fazer o processo por vocês mesmos, acho super válido. É que, pra gente, eu acho que já era muita coisa pra pensar, né? Eu tava trabalhando, fazendo curso de inglês, a Emanuele fazia jiu-jitsu, o Gustavo trabalhando também, às vezes ele tava trabalhando em 2 serviços, a gente quase não tinha dia que a gente quase não se via pra poder juntar o dinheiro. Então, tava bem puxado. Eu também fiz curso de manicure, porque a área de estética aqui do mercado de trabalho para cabeleireiro, para manicure é muito boa. Então tava muita coisa acontecendo e eu acho que era válido fazer o pagamento dessas assessorias que a gente teve. Mas se vocês quiserem fazer por conta própria, sem assessoria, não tem problema. Provavelmente não, vai sair mais em conta, né, do que o que a gente teve aqui de gasto. Mas eu vou deixar na descrição todos os valores para vocês conseguirem acompanhar. E vou deixar também, caso vocês queiram, a indicação da Josi, que fez os nossos passaportes, né? Como eu disse pra vocês, já deve ter tido algum reajuste de valor, mas a gente pagou R$ 90 por passaporte pra ela fazer toda a documentação, deixar tudo alinhadinho só pra gente na Receita Federal. E da Suelen, que fez o processo de relocation pra gente do apartamento, que ela também foi super solícita, muito transparente, tá? E eu acho que de questão de valores seria mais ou menos isso mesmo, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte, sempre colocar Deus na frente, né? Claro que vai ter muito empecilho, quando a gente quer muito alguma coisa, eu vi muito uma frase várias vezes, falava, quando a gente tá próximo a dar um grande passo, muita coisa ruim acontece. E mesmo do lado de cá,
Por mais que eu mereça estar aqui, por mais que eu mereça que a minha filha tenha um estudo digno, ainda tem empecilho, ainda tem quem quer atrapalhar tanto a minha vida quanto a vida da Emanuele. Mas eu sempre acreditei em Jeová. Eu não vou negar pra vocês que algumas coisas vão me abalar. Provavelmente alguns dias eu não vou aparecer. Mas o meu foco hoje é a minha família, né? Eu e o Gustavo, graças a Deus, há mais de um ano a gente conseguiu alinhar o nosso casamento. E eu preciso dele e da Emanuele. São as duas pessoas que eu preciso do meu lado. Eu tenho toda a documentação necessária para poder estar aqui com a minha filha. E se eu tiver que provar mais uma vez, né, a mãe que eu sou, se eu tiver que provar mais uma vez tudo que eu faço para minha filha, se eu tiver que entrar em mais uma batalha para poder dar uma vida melhor, mais digna para ela, eu vou, porque ela é minha prioridade, né? E colocar Deus em primeiro lugar, gente. Deus em primeiro lugar. Aqui a gente já chegou, já procurou o Salão do Reino, né? Para quem vocês escutam falando de Jeová, eu não sou batizada no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, mas é o lugar que eu vou e eu me sinto bem. A Emanuele também vai e ela gosta. E a gente vai continuar indo e vai continuar colocando na mão de Jeová. Como eu trouxe para vocês, a gente tem casa no Brasil, né? Que tá alugada. A gente tem nome na praça para poder trabalhar, para poder comprar outro carro. Mas tá aqui a realização de um sonho. Então, vou continuar colocando nosso trabalho na mão de Jeová, vou continuar colocando nossos objetivos na mão de Jeová, vou continuar colocando a minha vida na mão de Jeová, tanto a minha quanto a da Emanuele, porque tudo é feito da vontade dele. E se inscreve no canal, me segue no Instagram. Eu não imaginava que eu ia receber tantas mensagens boas. Claro que tem algumas mensagens que são ruins, mas não quero me apegar a elas, porque é a minoria. Mas tem muita mensagem bem bacana. Não imaginava que ia ter uma repercussão tão grande. Vai ter algumas coisas que eu não vou querer expor aqui, ou talvez eu vou precisar expor aqui. Espero que vocês entendam. Mas o que eu poderia passar de valores pra vocês é isso hoje, tá? Se vocês têm esse sonho no coração de vocês, eu acho que antes de tomar o primeiro passo é orar e pedir pra Deus, que se for da vontade dele que seja feita. E se vocês tiverem essa vontade, eu vou orar também pra que seja feito, porque eu acho que no mercado tem espaço pra todo mundo, né? Tanto aqui quanto em qualquer outro lugar. Às vezes a pessoa quer ir para os Estados Unidos, quer ir para outro lugar, né? Enfim, mas por hoje é só. Se inscreve no canal, me segue no Instagram, comenta para poder engajar. E a gente tá com quase 200 inscritos só no primeiro vídeo. Eu espero que a gente alcance mais inscritos nesse vídeo. E muito obrigada por estarem aqui acompanhando a nossa jornada. Quer falar alguma coisa? Não? Tchauzinho!